Literatura de cordel, obrigado, Joana Nascimento. Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance do autor Caetano Cosme da Silva, Entre o Amor e a Morte. Esse romance aqui eu também conheço, ele é excelente. Quem conhece aí o romance Entre o Amor e a Morte, deixa aí no bate-papo. Meus amigos, esse romance Entre o Amor e a Morte, ele está sendo gravado hoje ao vivo, no dia 30 de março de 2022, tá bom? Depois, esse romance, ele vai ser editado e vai ser postado no canal, tá bom? Não é uma repetição, é uma edição. Mas hoje, no dia 30 de março de 2022, está sendo gravado ao vivo Entre o Amor e a Morte, do autor Caetano Cosme da Silva. Eu te pergunto, qual é o nome do autor? É Caetano Cosme da Silva. Peço a Deus da natura que o seu poder conforte o meu fraco dom poético, para que se torne forte e escreva o bom romance Entre o Amor e a Morte. E nele o leitor verá a grande transformação de um homem que se viu sem possuir um tostão e depois chegou a ser senhor de quase 1 milhão. Enquanto ele era pobre, gostava muito da paz, porém quando enriqueceu, transformou-se em um audaz, a quem podia chamar-se um membro de Satanás. Foi quando o nosso Brasil não tinha o poder da mão de criar nenhuma lei, porque a escravidão foi a lei que Portugal deixou no nosso torrão. Nesse tempo um português embarcou em Portugal para viver no Brasil com sua esposa leal. É uma moça também, filha do mesmo casal. Esse dito português, para poder embarcar, tirou uma comissão até que pôde arranjar 15 mil réis e assim ele aqui pôde chegar. Perto da cidade de Olinda, aonde hoje é Paulista, o português João Carneiro pôde alcançar com a vista um chalé que pertencia a José Lopes Conquista. O português João Carneiro, com um grande matulão que conduzia nas costas, seguiu logo em direção com a filha e a mulher até esta habitação. Quando chegaram na porta, estava um rapaz sentado na sala de refeição, junto com um empregado, que lhe entregou os nomes de quem tinha trabalhado. João Carneiro assim falou: meu senhor, por caridade, socorra essas 3 pessoas que vêm com necessidade. José Lopes respondeu-lhe: pode entrar, tenha bondade. Entraram de uma vez todos 3 para o salão, onde estava José Lopes, na sala de refeição, que logo lhes perguntou: me digam vocês quem são. Nós somos 3 portugueses. João Carneiro respondeu que estamos aqui sofrendo mais do que Jesus sofreu e esperamos agora qualquer um socorro seu. José Lopes condoeu-se daquela situação, mandou a Ana fazer uma boa refeição e disse aos portugueses: comam com satisfação. E depois da refeição, José Lopes disse assim: meu amigo, diga mais, o que deseja de mim? Que dar-te-ei com amor, porque nunca fui ruim. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão. Ainda não deixou o seu like? Deixa aí o seu like. João Carneiro respondeu: se o senhor quer me dar um emprego na fazenda, dê-me um lugar para morar, embora que depois disto queira me escravizar. José Lopes disse a ele: seu pensar está errado, o homem que me trabalha recebe seu ordenado. Em meu domínio eu não quero nenhum homem escravizado. Não tenho nenhum parente e sou um rapaz solteiro. Não preciso de escravo, nem que seja forasteiro. O meu escravo até hoje é eu mesmo e o meu dinheiro. Planto cana e planto roça e negocio com gado. Daqui até a Bahia eu já tenho viajado.
Tenho dinheiro e não quero nenhum homem escravizado. O português, vendo que José Lopes era solteiro, pediu a ele uma casa para fazer paradeiro de morada e trabalhar, a bem de ganhar dinheiro. José Lopes deu a ele um chalé muito decente, com mobília necessária, que era conveniente para um rico quanto mais para um pobre penitente. A família portuguesa recebeu a moradia que José Lopes lhe dera, e logo no outro dia o português tomou conta do curral da vacaria. Ganhando bom ordenado e trabalhando direito, o José Lopes Conquista se achava satisfeito, julgando que João Carneiro era um português perfeito. Agora eu falo na filha do português João Carneiro, menina de 15 anos, um coração altaneiro, bem capaz de conquistar um coração brasileiro. E José Lopes Conquista, vendo a formosura dela, ficou logo apaixonado e disse àquela donzela: veio morar no Brasil para eu me casar com ela. Ele, louco de amor, dirigiu-se ao pai dela e pediu em casamento a elegante donzela. O velho não fez questão e ele noivou com ela. Ficou justo o casamento com a maior alegria, e para ser feito o enlace, marcaram o mês e o dia. Porém o português era um gênio de covardia. José Lopes disse: agora você vai deixar de ser empregado e será dono de tudo quanto render na fazenda e na manjarra, até quando enriquecer. Nos cercados da fazenda eu tenho 2.000 reses e vou tirar 900 em uma ou em 2 vezes para vendê-las na Bahia a 4 ou 5 fregueses. E as 1.100 que ficam, você terá o direito de trocar e de vendê-las. O que fizer eu aceito, porém tudo na razão, que nos deixe um bom proveito. Vou gastar mais uns 8 meses, daqui até na Bahia, irei trocando e vendendo, atendendo a freguesia, e sairei terça-feira, de 11 para meio-dia. Você ficará por dono de tudo quanto é meu, o principal me pertence e o lucro será seu. O português riu-se e disse: minha pobreza morreu. Trate bem os empregados. José Lopes disse a ele: faça sempre como eu fiz, não espanque nenhum deles, que aqui tudo é igual, não tem este ou aquele. Ao povo do Cadanal você pague na razão, quando uns cai doente, você dê a remissão, que só assim os humildes gostam bem do seu patrão. Ficam 24 contos para você trabalhar na fazenda e na lavoura, e quando se acabar, venda açúcar e venda gado, ou bote para destilhar. No mês que eu concordei para ser feito o casamento, estarei aqui de volta com grande contentamento. Dizendo assim, abraçou Rosália nesse momento e deu 3,5 contos para ela se arrumar de enxovais necessários, mesmo de admirar, para não sofrer vergonha no dia de se casar. Rosália, bem satisfeita, beijou ele e disse assim: ah, meu noivo idolatrado, que tristeza para mim. 8 meses de ausência será um tempo sem fim. Conquista, disse: querida, não queira se perturbar. 8 meses é tempo curto, dá para você esperar. Eu levo o teu coração e o meu deixo ficar. Dizendo assim, retirou-se e foi dormir sossegado. Então, no dia seguinte, mandou um seu empregado ordenar que os vaqueiros fossem separar o gado. Os vaqueiros obedeceram e depois que separaram, já tinha 10 boiadeiros e todos 10 aboiaram e juntos com José Lopes para a Bahia viajaram. José Lopes começou, desde que saiu daqui, a trocar e vender boi, atravessou o Piauí e com 3 meses chegou dentro do Itamaraty. Itamaraty já era terra da capitania do grande São Salvador, hoje estado da Bahia. Nesse tempo um donatário era quem lhe dirigia. E José Lopes, chegando
neste lugar desejado, em menos de 30 dias, vendeu o resto do gado, mas disse que só voltava no tempo que foi marcado. Nossa, hoje meu cachorro tá difícil. Pessoal, o cachorro tá atrapalhando a leitura aí. No meu caso aqui ele tá. Não sei se tá atrapalhando vocês aí. E José Lopes chegando neste lugar desejado, em menos de 30 dias, vendeu o resto do gado, mas disse que só voltava no tempo que foi marcado. E deu a cada empregado uma quantia avultada e mandou eles comprarem terra desapropriada e cada um construir para si uma morada. Depois que ele fez isto, andou em toda a Bahia, nas senzalas dos escravos, só não era aonde ia, porque a escravidão ele muito aborrecia. Vou deixar por um instante, munido de bom dinheiro, hospedado em uma casa de um rico fazendeiro, e vou falar meia hora no português João Carneiro. O português João Carneiro, que ficou sendo senhor da fazenda de Conquista, quando se viu com valor de quase 500 contos, transformou-se em traidor. Escolheu 21 homens, de valente a mais valente, e disse na casa grande, a todos eu faço ciente, que só preciso de homem, natureza de serpente. Os homens lhe perguntaram, o que deseja, senhor? O português respondeu-lhe, eu quero mostrar rigor a uma canalha que não quer ter superior. Fora de vocês aqui, ninguém ficará liberto, vão ficar escravizados, os de longe e os de perto, e quem protestar o jugo há de ser morto por certo. Agora vejam, esse cidadão aqui é aquele que lá no começo do romance chegou pedindo esmola. Ele chegou de Portugal no Brasil pedindo esmola para o rapaz e depois, virou essa pessoa aqui. Os homens lhe responderam, então nos dê armamento, que 22 homens armados enfrentam qualquer momento, a 1000 homens desarmados e não recebe um ferimento. O português deu a eles punhal, pistola e facão, bacamarte granadeiro, que tinha em grande porção. Então, no dia seguinte, pegou a revolução. Deu logo um corte no ganho do povo que trabalhava, pagava pela metade, e quando um reclamava, daquela hora em diante, escravizado ficava. Dentro de umas 3 semanas, ele escravizou o povo da fazenda e da mancharra, botou todos no estrovo e disse, ouça o regime do proprietário novo. De hora em diante aqui, quem me falar em dinheiro, morre no mesmo momento, e como sou justiceiro, faço isto e como amigo, ainda aviso primeiro. Vocês aqui até ontem tinham direito sagrado de trabalhar e conhecer, cada um seu ordenado, porque esta foi a lei que eu havia encontrado. Porém, de hoje em diante, haverá transformação. O José Lopes Conquista deixou tudo em minha mão, portanto agora vão todos viver na escravidão. 74 pessoas se revoltaram de vez, mas não puderam vencer, porque eram 23 inimigos contra eles, junto com o português. Ainda morreram 9 naquela ocasião que o português havia feito a transformação, e quem não morreu ficou sujeito à escravidão. Estamos ao vivo, deixa aí o like para ajudar o canal, deixa o like, pessoal, o like ajuda muito. Nice Cunha, direto de Lisboa, grande abraço. Não tinham para onde ir, porque só ali havia liberdade até a hora que houve esta covardia, e mesmo em todo o Brasil era a lei que existia. Logo no dia seguinte, João Carneiro escriturou, eles todos como escravos, e depois disto enterrou os mortos, e como dono dos escravos ele ficou. Aos que lhe ajudaram, ele deu uma quantia de 100.000 réis, e também a cada um uma moradia, e ao chefe do coito ele ofertou Rosalia.
e disse a ele: você é meu genro capitão de todos estes escravos, e quando o nosso patrão chegar, temos que fazer com ele uma traição. Este seu futuro genro se chamava Constantino, perverso de coração, desde o tempo de menino, igual ao português, na ideia e no destino. E disse ao português: visto o senhor ter vontade de fazer essa tragédia, deve ir com brevidade em Olinda e registrar para si a propriedade. Este terreno até hoje não tem um só documento, nem de compra nem de venda, e é chegado o momento do senhor documentá-lo para nosso melhoramento. O português João Carneiro disse: você tem razão, e logo ali escolheu um segundo capitão e deixou mais 20 homens armados de prontidão. E logo no outro dia, cedo o português chegou dentro da cidade Olinda e logo documentou o terreno como seu e satisfeito ficou. Juntou-se com Constantino, logo mandaram fazer uma senzala e deu ordem para toda noite prender aos escravos que não o quisessem obedecer. Com 30 dias depois, a senzala estava pronta e os escravos coitados caíram em grande afronta, apanhando e trabalhando, sem verem o vitém por conta. 21 homens armados escoltavam ao magote de escravos sofredores, sobre o jugo do chicote, os 2 capitão de campo, armados de cravinote. Eu vou deixar os escravos sofrendo de noite a pia, para falar em Constantino, um membro da covardia, que ansioso esperava casar-se com Rosalia. Constantino não sabia se ela gostava dele, sabia que ela era noiva do Senhor e ele, porém dizia talvez que ela nem pense nele. Mas para ter a certeza, ele foi na casa dela, chegando lá encontrou ela e a mãe na janela. Então no mesmo momento chegou o pai da donzela. O português João Carneiro mandou Constantino entrar e na sala de visita começaram a conversar relativo a José Lopes, que não tardava a chegar. Depois de grande palestra, o português disse assim: minha filha Rosalia, venha cá, escute a mim, em um assunto que acho que não será tão ruim. Você já está ciente que José Lopes perdeu manjarra, terra e gado, todo o bem que era seu, até os negros cativos documentados são meus. O seu noivo agora é este, honradíssimo cidadão, Constantino de Andrade, homem de bom coração, que ajudou-me a fazer a nova transformação. Rosalia disse: eu sou forçada a lhe dizer que odeio de coração este mundo proceder, e o homem de critério não faz o outro sofrer. O senhor chegou aqui sem possuir um tostão, e José Lopes conquista, alegre lhe deu a mão. O senhor querer pagar, firmeza com ingratidão. É a maior covardia que no mundo pode haver. Um homem ser um mendigo e depois enriquecer, e a quem lhe deu a mão não saber agradecer. Eu mesmo não deixarei, nem meu pai nem Constantino, soterrar a santa estrada do porvir do meu destino, porque o meu coração é fiel, não assassino. Traição não vale nada, assim falou Rosalia, eu mesmo não trairei a quem tenho simpatia para casar com um homem por meio de covardia. O português disse: eu vou entregar-te a Constantino, e se tu abandoná-lo, será o teu assassino. O punhal da cinta dele cortará o teu destino. Constantino retirou-se porque tinha precisão de dar ordem como chefe ao outro capitão, e Rosalia ficou em grande perturbação. Assim que ele saiu, o português começou a espancar Rosalia até que ela ficou caída no chão sem fala das pancadas que levou. Depois o português, vendo que matava Rosalia, deixou de espancar ela e foi dizer a Sofia que José Lopes chegava naquele ou no outro dia.
Sofia disse: eu te peço de todo o meu coração, com os olhos rasos d'água e os joelhos no chão, para você, a José Lopes, não fazer mais traição. O português disse: eu vendi a terça parte do gado, aguardente, açúcar e mel, vendi e não foi fiado, de armamento e dinheiro, estou bem municiado. Estavam nessa conversa, foi chegando Constantino, bem armado até os dentes, mostrando ser assassino, dando um grande testemunho de um homem de mau destino. E perguntou: Rosalia já resolveu a casar? O português disse: não, ela só quer esperar por José Lopes conquista, que não tardará a chegar. Puxe ela por um braço e não queira ouvir razão, leve para onde quiser, atada de pé e mão, mostre que ela é o tigre, mas você é um leão. Vamos deixar Constantino junto com o português, querendo arrastar a moça sem nenhuma timidez, para falar em José Lopes, que já é chegada a vez. O José Lopes conquista, há meses tinha embarcado na Bahia e em Olinda, há dias era chegado, e na casa de um amigo de tudo foi informado. Conheceu que tinha dado com a sua própria mão tudo quanto era seu, sem pensar em traição, julgando que João Carneiro fosse um homem de ação. Mandou fazer uma carta e mandou a João Carneiro, a qual dizia o seguinte: meu amigo verdadeiro, demorarei mais 3 meses e chegarei em janeiro. Tenho feito bons negócios, mas só poderei chegar junto da minha querida no dia que completar 11 meses e 5 dias, na véspera de me casar. Tenho bastante saudade da querida Rosalia e de você, meu amigo, e da Madame Sofia, e dê por mim um abraço e um beijo de cortesia. Na hora que Constantino entendeu de amarrar os braços de Rosalia, acabava de chegar um homem com uma carta que tinha vindo entregar. O português leu a carta e ficou muito contente e disse para Constantino: eu vou ser mais paciente, que José Lopes ainda está distante da nossa gente. Ele escreveu que chegava a 3 do dia de janeiro e marcou o casamento para... Não, ele escreveu que chegava a 31 de janeiro e marcou o casamento para 1 de fevereiro, mas antes dele chegar, você se casa primeiro. Ela está bem arrumada, à espera do momento que o noivo dela chegue para ser feito o casamento e servirá para você este riquíssimo ornamento. Hoje é 2 de outubro e na véspera de Natal será feito o casamento em nossa casa local. Ela ou casa com você ou com este meu punhal. Depois que houve este acordo, Constantino, debochando da infeliz Rosalia, sorriu e saiu cantando, galopando em seu cavalo, e ela ficou chorando. Estamos ao vivo, 27 pessoas assistindo, 25, 37 likes. Chegou agora? Deixa aí o seu like, ajuda muito. Eu vou deixar Constantino banhado de alegria para falar em José Lopes, o noivo de Rosalia, que lá na cidade Olinda de tudo isto sabia. José Lopes, aonde estava, deixou a barba crescer e até mesmo o cabelo ele não quis mais fazer, para quando chegar em casa ninguém lhe reconhecer. Dentro de 70 dias, José Lopes já estava com a barba e o cabelo grande que admirava, e quando andava de noite, o povo se assombrava. Faltavam 5 ou 6 dias para a véspera de Natal, ele comprou um facão e um agudo punhal e foi até na fazenda onde estava seu rival. Vestiu uma roupa velha de um homem flagelado, botou um saco no ombro e o seu punhal de um lado, e dentro do mesmo saco o facão bem afiado. Chegou no que era seu, parecendo um penitente, e num chalé que morou, ele caiu no batente, pedindo por caridade socorro para um doente. Rosalia veio fora e perguntou com amor o que era que sofria. Ele disse: é uma dor
que eu sofro e queira dar-me um chá, seja do que for. Rosalia abriu a porta e mandou o pobre entrar e fez um chá de cidreira e mandou ele tomar. Depois armou uma rede para ele se deitar. Ele deitou-se na rede e tomou respiração, e Rosalia de um lado, olhando bem sua feição, e disse: parece muito com quem tem meu coração. E quem é esta pessoa que a senhora falou que tem o seu coração? Rosalia retrucou: foi um rapaz que há meses para a Bahia viajou. Estavam nessa conversa, João Carneiro foi chegando e vendo um homem deitado, foi a filha perguntando: para que queria um monge na rede se balançando? Rosalia respondeu: é um pobre penitente que chegou aqui com fome e além disso doente, e eu socorri a ele como se fosse um parente. O português disse a ele: se levante e caia fora, aqui não é hospital, para você fazer demora. Veio com fome e já comeu, pega a trouxa, vai embora. José Lopes levantou-se e disse muito obrigado, pois pegou o saco e saiu. Ouvindo um choro abafado, viu que era Rosalia, lamentando seu estado. Quando ele andou 20 braças, fez que não podia andar, deu uma queda e ficou sem querer se levantar. Doença em si não havia, mas queria demorar. O português João Carneiro, vendo a filha em aflição, derramando muitas lágrimas, molhando até o salão, perguntando iradamente: tu choras por que razão? Ela respondeu: meu pai, olha o homem ali caído, sem poder se levantar, pela fome enfraquecido, e além disso, coitado, cabeludo e mal vestido. É a razão desse pranto que eu derramo no chão, em ver tanto sofrimento naquele pobre ancião, e ver o Senhor tão rico, a ele negar o pão. Se eu tivesse a aventura de curar a grande dor que aquele pobre sofre, eu esquecia o amor de José Lopes e fazia as vontades do Senhor. Então traga o penitente e arme naquele oitão uma rede e mande ele ficar a satisfação, já que você resolveu a mudar de opinião. Rosalia armou a rede e chamou o flagelado. Ele chegou e deitou-se, se fazendo adoentado, e Rosalia ficou lhe tratando com cuidado. João Carneiro português chegou no campo e contou o passado a Constantino, que satisfeito ficou em saber que Rosalia a conquista abandonou. Quando o português saiu, Rosalia, muito contente, trouxe leite, queijo e doce para o pobre penitente, que estava com saúde, se fazendo de doente. Ele comeu e depois começou a lhe contar que já tinha sido rico, mas devido a confiar seus bens a um traidor, ficou naquele penar. Rosalia tinha visto que ele tinha a afeição de José Lopes conquista e na mesma ocasião fez vez de padre na hora, lhe botando em confissão. Primeiro lhe perguntou se ele já tinha amado a uma mocinha pobre, filha de um flagelado. Ele disse: eis o motivo que deixou-me nesse estado. Noivei com uma mocinha e logo no outro dia entreguei ao pai dela tudo o que me pertencia, e ele com poucos meses me fez grande covardia. Rosalia disse: eu sou noiva de um rapaz e ele deu todos os bens que eram seus aos meus pais, e viajou para a Bahia e aqui não pisou mais. Depois que ele saiu, meu pai tornou-se um Sansão, subjugou todo o povo na maldita escravidão, e a Constantino Andrade ele ofertou minha mão. Eu disse que não queria, que não era traiçoeira. Meu pai maltratou-me muito, mas coitado foi asneira, porque sem meu José Lopes eu hei de morrer solteira. E marcou o casamento para a véspera de Natal com Constantino de Andrade, mas perante o pessoal eu hei de cravar o noivo com 3 palmos de punhal. O barbudo disse: moça, este homem penitente que está aqui deitado, se fazendo de doente, é José Lopes conquista, que ele ama loucamente. Doença em mim não existe e nem pobreza também. Vim assim para não ser conhecido por ninguém.
Rosalía disse: alegre, você pensou muito bem. E vendo que era ele, deu-lhe um beijo em cada lado, e dentro de meia hora lhe contou todo o passado. Ele disse: estou ciente, pode aceitar o noivado. Aceite, porém, na hora que o padre perguntar se quer casar, diga não, para começar o azar. Mate o noivo e deixe o resto para José Lopes enfrentar. Findando esta palestra, o português foi chegando, e Constantino também, num cavalo galopando, e José Lopes ficou na rede se balançando. Sofia estava servindo ao marido na mesa, e Constantino de Andrade, cheio de muita afoiteza, beijou Rosalía e disse: serás minha com certeza. E na véspera de Natal, às 9 horas do dia, o padre veio casar Constantino e Rosalía na casa de José Lopes, como o português queria. 9h30 mais ou menos, começou o festival. Rosalía bem trajada, firmada em seu ideal, e por dentro do vestido tinha botado o punhal. E José Lopes Conquista, que se fez de flagelado, tirou de dentro do saco um punhal enferrujado e colocou na cintura um facão bem afiado. Os escravos neste dia receberam a liberdade de assistirem um enlace com grande festividade, e o português covarde nem pensava em novidade. Na hora que o vigário quis fazer o casamento, Rosalía disse: eu resolvi neste momento a não querer me casar com esse tipo nojento. Constantino, indignado, levantou o braço forte e disse: ninguém aqui revogará sua sorte, e você agora está entre o amor e a morte. José Lopes deu 3 saltos no meio do pessoal e disse: seu Constantino, a sua hora é fatal, e você está agora entre eu e o meu punhal. O português disse: olhem que doente debochado. Rosalía disse: este é José Lopes falado, que o Senhor tomou dele manjarra, terreno e gado. E dizendo isto, cravou o punhal em Constantino, e quando o punhal entrou, ele deu um grito fino. Ela disse: Conquista, já matei o mais cretino. E José Lopes Conquista tirou da cinta um facão e disse ao português: toda a sua traição faz eu deixar o seu sangue molhando a face do chão. Os escravos conheceram a fala do seu patrão, aquele que nunca quis eles na escravidão. Agarraram o português e rasgaram ele de mão. A mulher dele e o padre correram para o quintal, porque viram que na sala o triunfo era o punhal, e dentro de meia hora findou-se a luta infernal. Os 21 homens armados conheceram a perdição e ficaram muito anêmicos, vendo os 2 mortos no chão, e nos pés de José Lopes eles pediram perdão. José Lopes disse a eles: o meu perdão eu vos dou, aqui ninguém é escravo, meu gesto ainda não mudou. E dizendo estas palavras, com ele se abraçou. A mulher do português e o padre ali chegaram, vendo que havia paz, com ele se abraçaram, e Rosalía e Conquista nessa hora se casaram. Conquista enterrou os mortos na tarde do mesmo dia, alegremente, porque processo não existia, e foi viver bem feliz com a sogra e Rosalía. Readquiriu seus bens e ficou na união com todos os seus moradores, e sendo um ótimo patrão, viveu mais 40 anos e não quis a escravidão. Como Conquista vivia, a pessoa que viver em união com os seus terá bastante prazer, alcança toda a vitória, não tirando da memória o Deus de grande poder. E aqui está o acróstico do grande gênio da literatura de cordel, Caetano Cosme da Silva.